E nós, irmãos, vamos também ouvir a palavra do Senhor, espero que de forma clara para o entendimento de vocês. Efésios capítulo 3, nós estamos expondo, agora eu não vou falar preciosa, vou falar maravilhosa, essa maravilhosa carta, essa maravilhosa palavra do Senhor. E nós iniciamos alguns domingos, já olhamos para os capítulos 1 e 2, e os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles falam a respeito de como Deus, fala sobre a história do Evangelho, sobre as instruções do Senhor, o que Deus fez, acima de tudo o que Deus fez, e o que Deus está fazendo na vida do seu povo. E logo em seguida, quando adentrarmos no capítulo 4, veremos que os outros 3 capítulos, como o povo de Deus, a igreja do Senhor deve agir. Então é por isso que nós temos falado, e o grande tema dessa epístola, que nós intitulamos a glória de Cristo na vida da igreja. E nos 3 primeiros capítulos nós temos visto a glória de Cristo, e a partir do capítulo 4 veremos como a igreja do Senhor, que tem a glória de Cristo, deve viver, e deve viver para a glória de Deus. E hoje chegamos então no capítulo 3, nessa nossa jornada. E eu peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse, a leitura da palavra do Senhor. A partir do verso de número 1 diz assim: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por podermos prestar esse culto ao Senhor. E agora, no momento em que a Tua palavra acabou de ser lida, como o Teu servo orou há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração. Fale também às crianças, que o Senhor instrua o coração das crianças, instrua o nosso coração, encoraje o Teu povo, ó Deus, através da Tua palavra, na bendita pessoa do Teu Filho Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de ânimo, precisamos de encorajamento, vindos do Senhor, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, em confiança no Senhor e para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos por nós, por aqueles que nos acompanham também pela transmissão e por aqueles que ouvirão esta mensagem num outro momento. No nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, é que oramos gratos. Amém. Irmãos, é fato que nós enfrentamos muitas situações adversas que tendem a nos desanimar, não é verdade? Eu tenho ouvido, as pessoas têm comentado muito sobre a abertura da Copa do Mundo e todo aquele escárnio em relação aos cristãos ou contra os cristãos, contra Cristo, e parece que somente agora alguns estão tendo a consciência de que este mundo odeia Cristo, odeia aqueles que pertencem a Cristo. E vejam que Jesus já havia dito isso.
O mundo me odeia, e assim como me odiou, vão odiar vocês também. Nós, irmãos, odiados pelo mundo, tendemos a desanimar. Não é fácil ser um povo odiado, né? Os judeus passaram por isso por muitos anos, e ao longo da história do povo de Deus foi assim. Povo de Deus odiado porque este mundo não ama a Deus, este mundo odeia a Deus. Além do fato de enfrentarmos a oposição por pertencermos a Cristo, também o que nos desanima é ver irmãos nossos, gente querida, amada, sofrendo também. Isso é motivo de tristeza e por vezes desânimo. Ver gente que amamos sofrendo, isso desanima. E há outros motivos que tendem a nos desanimar. E o que é que pode nos trazer ânimo? Bem, não basta dizer assim, olha, vai ficar tudo bem, né? Ou pense positivo, negue a realidade, nada disso resolve. Irmãos queridos, Deus tem animado o seu povo ao longo de toda a história, através da sua palavra, com as suas verdades. E eu creio que nesta noite não será diferente. Nos dias do apóstolo Paulo, nós podemos ver nesse texto o apóstolo Paulo animando, encorajando crentes lá de Éfeso, que sabiam que Paulo havia sido preso. Paulo que esteve com eles durante um bom tempo, pregando, cuidando deles, amando aquela gente. E depois eles ficam sabendo que Paulo estava preso em Roma e que Paulo estava sofrendo. E então Paulo, encorajando aqueles irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, para o nosso encorajamento hoje, trouxe essas palavras que nós acabamos de ler. É por isso, irmãos, que eu quero intitular a mensagem de hoje de verdades encorajadoras para o povo de Deus. E quais são as verdades encorajadoras para nós, hoje que sofremos, que somos perseguidos também, que vemos irmãos nossos perseguidos e alguns grandemente perseguidos? Basta olharmos lá no site da Missão Portas Abertas e veremos isso. O que Deus, através da sua palavra, traz para nós de verdades, ou como Paulo chama aqui de mistério, que para o nosso encorajamento. Nós veremos, queridos, nesta noite, que Deus nos encoraja, nos fazendo lembrar que Ele é o Deus soberano, que age com propósito. E Ele faz tudo isso, é um propósito não somente sábio, mas abençoador para nós. Ele é o Deus soberano que age com propósito soberano, o Deus gracioso, e que através de Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso encorajamento. O resumo da mensagem desta noite é esse: Deus, o nosso Deus, Ele age de forma sábia e soberana, governando todas as coisas, e age conosco de maneira graciosa. E através de Cristo Jesus, nós temos tudo que nós precisamos para o nosso encorajamento. Nós veremos isso então em 3 partes. A primeira delas é: Deus age através de seus sábios, santos e bons propósitos. Deus age na história, como nós lemos no início do culto, no Salmo 99, aquele que reina o Senhor, Ele age de forma soberana, sábia e abençoadora. Olhe comigo, novamente, a partir do verso 1, diz ele: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, por amor de vocês, os gentios. Paulo, meus queridos, ele está preso em Roma. Paulo está encarcerado, mas não está impedido de ser bênção, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser um instrumento encorajador para o povo de Deus. Daquela prisão, ele escreveu cartas, as chamadas cartas da prisão, e Efésios é uma delas. Como eu disse, os irmãos acompanharam na série passada que nós tivemos do livro de Atos, nós podemos acompanhar como Deus usou a vida de Paulo, como Deus o resgatou aquele homem, como Deus o alcançou com a sua graça, um homem que era um perseguidor da igreja, e de perseguidor se tornou um servo do Senhor, e de perseguidor de Cristo se tornou um propagador da mensagem de Cristo, e um servo disposto a morrer por Cristo. E nós vimos, queridos, como nas suas viagens missionárias, Paulo foi um instrumento nas mãos do Senhor. Não foi diferente quando ele esteve em Éfeso, e ele pregou, e ele ensinou, e ele foi uma grande bênção ali. Bem, como eu disse ainda há pouco, Paulo agora preso em Roma, e sabendo que aqueles irmãos estavam possivelmente sofrendo, ele diz estas palavras: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Percebam, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui é Paulo, e é interessante que Paulo começa a orar, como que começando uma oração aqui, por essa razão, e depois no verso de número 14, ele diz novamente: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai.
Alguns comentaristas dizem isso, né? Paulo começa, aí ele abre um parênteses, e aí vai até o verso de número 13 que nós lemos, depois ele continua a oração a partir do verso 14, que se Deus permitir, veremos no domingo que vem. Mas dentro desses parênteses aqui, nós vemos Paulo encorajando aqueles irmãos a começar dizendo para eles: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Bem, certamente, ao receberem esta carta, e ao lerem logo esse início, é possível que muitos daqueles efésios tivessem pensado: Paulo, será que ficou maluco? Como Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus? Paulo é prisioneiro de César, Paulo é prisioneiro de Nero, Paulo é prisioneiro de Roma, não foi Jesus Cristo quem o prendeu. É verdade, meus irmãos, literalmente não foi Jesus Cristo quem prendeu a Paulo. Paulo estava preso por força dos romanos. Paulo estava preso debaixo da ordem, né, do Império Romano. Mas percebam que, mesmo que eles dissessem assim, não foi Jesus quem o colocou na prisão, o apóstolo Paulo sabia disso, e ainda assim, o que ele quer enfatizar aos Efésios? O que Paulo está dizendo para aqueles nossos irmãos e para nós hoje é o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo. Ninguém me coloca aqui a menos que Jesus queira. Não há nenhuma autoridade neste mundo que possa fazer algo fora da vontade do Senhor. Nenhum homem tem poder para impedir meu serviço ao Evangelho, a menos que Jesus decida que isso vai acontecer. Irmãos, não é essa uma verdade gloriosa? Paulo se coloca como prisioneiro de Cristo Jesus, sabendo e encorajando aqueles irmãos que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece por acaso. Porque poderia ser o caso daqueles irmãos lá de Éfeso, aqueles efésios, estarem desanimados pensando: bom, agora o diabo está tendo vitória, agora o diabo está conseguindo porque Paulo foi preso. Então a palavra está aprisionada. Será que Deus está perdendo a batalha? Nada disso. Deus nunca perdeu batalha nenhuma. Deus nunca deixou de governar. Irmãos queridos, o Deus a quem nós servimos, e se você não entendeu isso, eu espero que você entenda, como nós lemos no início do culto, é o Deus que reina. Não há essa ideia, uma ideia errada essa de que há uma luta e há um equilíbrio de forças entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e ali há uma luta. Não, não há essa luta. O que existe é um Deus soberano, todo-poderoso, que governa todas as coisas. É um Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e não somente criou todas as coisas, mas é o Deus que dirige todas as coisas. Recentemente, nós tivemos aqui nos cultos da manhã a exposição de Gênesis 37 a 50, e nós demos como título Conduzidos pela Providência, e nós vimos através da história de José, que na verdade não é simplesmente a história de José, mas a história do povo de Deus, a história da redenção, como Deus em sua soberania, sabedoria, poder, dirigiu a vida daquele homem, do seu pai também Jacó, dos seus irmãos, do povo de Deus, mesmo permitindo situações difíceis, coisas que certamente José deve ter ficado sem entender, né? O ódio, sendo odiado dentro de casa, lançado, né, numa cisterna, depois vendido como escravo, indo parar num país, uma outra cultura, e servindo a Deus com fidelidade, sendo caluniado, preso. Nada daquilo, irmãos queridos, fugiu do controle de Deus. Em cada situação, em cada sofrimento e mesmo em cada injustiça humana, Deus tinha os seus santos propósitos. Aliás, a maravilhosa doutrina da providência, ensina que Deus dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. Ainda que por vezes não entendamos os detalhes, ou na hora não entendamos, como José em muitos momentos não deve ter entendido, mas Deus tem os seus propósitos. E encorajando aqueles efésios, Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. A minha prisão não foi obra do acaso. Deus havia já dito para Paulo, e foi Deus quem conduziu Paulo a Jerusalém, depois de Jerusalém a Roma. A ida de Paulo tanto a Jerusalém quanto a Roma não foi um acidente de percurso, não foi um erro estratégico de Paulo, porque há quem pense assim: bom, se a coisa deu errada, aparentemente errada, foi um erro estratégico.
Será que Deus não sabe o que está fazendo? Será que fugiu ao controle deles de forma alguma? A ida de Paulo a Jerusalém, depois a ida de Paulo a Roma, não foi erro estratégico, foi a condução do Senhor e Paulo em Roma, e Deus tinha um propósito abençoador para a vida de Paulo e através da vida de Paulo ali naquela prisão. Daquela prisão as cartas foram escritas. Daquela prisão, a guarda pretoriana foi evangelizada. Quantas pessoas ouviram a respeito de Cristo através daquele servo do Senhor que estava encarcerado, mas não impossibilitado de testemunhar, de servir, de glorificar a Deus? Irmãos queridos, nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele conduz todas as coisas. Paulo encoraja aqueles efésios dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Não é uma verdade esta, meus irmãos? Ele está apontando para o governo do nosso Deus soberano em todos os assuntos da vida. Eu hoje pela manhã estávamos na classe de catecúmenos, primeira aula, e eu falando sobre os símbolos de fé da nossa igreja, falando para os alunos sobre a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e breve catecismo de Westminster, e na imagem que eu coloquei lá tinha também, ainda que não seja oficialmente um símbolo de fé da IPB, o catecismo de Heidelberg, mas eu disse, olha, esse catecismo, ele também é muito precioso. E aí eu me dei conta, irmãos, que parece que nós não conhecemos muito acerca do catecismo de Heidelberg, e eu me dei conta que, por vezes, os irmãos têm me ouvido falar da pergunta de número 1 e a resposta. E eu me dei conta que, por vezes, eu tenho falado apenas o início da resposta. Mas hoje eu quero falar da resposta completa. Porque a primeira pergunta do precioso catecismo de Heidelberg é: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta é: meu único conforto na vida e na morte é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Os irmãos já me ouviram muitas vezes falar isso. Mas agora eu vou continuar, porque continua a resposta. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna, e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas implicam, inclusive, dificuldades. Aquela prisão de Paulo, de alguma forma, contribuía para o bem daqueles que amam a Deus, contribuiu para o bem dos efésios, contribuiu para o bem de tantos outros que receberam as cartas, contribui para o nosso bem hoje. Os sofrimentos de Paulo, a prisão de Paulo, a forma como Deus usou a vida daquele homem, mesmo nos sofrimentos, serve para o bem do povo de Deus ao longo de gerações e gerações. E então é Paulo encorajando aqueles irmãos, dizendo: nada é acaso, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, eu não sou meramente um prisioneiro de Roma, eu não sou meramente um prisioneiro de Nero, eu não sou meramente um prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Você já entendeu isso? O catecismo que eu citei há pouco, a resposta do catecismo de Heidelberg, está lembrando ao seu respondente que você está sob a supervisão vigilante, a supervisão cuidadosa, a supervisão providencial de um Pai Celeste que é amoroso, um Pai Celeste que é misericordioso, e que não permitirá que nada aconteça aos seus filhos, além da sua vontade. De forma, queridos, que mesmo o sofrimento, mesmo a perseguição, mesmo dificuldades, estão dentro do propósito soberano, sábio e bondoso de Deus para o seu povo, ainda que não entendamos. Serve de encorajamento, irmãos queridos, para nós sermos lembrados de que nada é acaso, nada é sorte, nada é azar, nada, meus irmãos, acontece fora do propósito santo, sábio e bondoso do nosso Deus. E percebam, Paulo continua, e no verso de número 2, vejam o que ele diz: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Paulo, irmãos, vai falar
se é que vocês sabem de que Deus me outorgou, né, este privilégio, inclusive de sofrer por amor a vocês. Nada do que havia acontecido na vida de Paulo era acaso. Havia um propósito de Deus e um propósito abençoador, inclusive para aqueles crentes efésios. Deus, em sua misericórdia, tendo-o salvado, e percebam que Paulo vai mostrar aqui, tendo-o salvado de sua merecida punição, o fez um mensageiro da graça para os gentios. Ele usa aqui a expressão, como nós acabamos de ver aqui no verso de número 2, que eles ouviram a falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. A dispensação da graça de Deus confiada a ele. E quem era Paulo? Ou quem tinha sido Paulo? Alguém que antes era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Alguém que antes fazia mal à igreja do Senhor Jesus. Alguém que não merecia nada de bom, mas Deus tinha propósitos santos. E eu não sei quando você estava acompanhando, não sei como foi com você, acompanhando naquela série de Atos, e depois de termos lido sobre a morte de Estevão, e depois de termos lido como Saulo perseguia os cristãos e era um homem impiedoso e terrível para o povo de Deus, aí nós lemos a respeito dele no caminho de Damasco, e Jesus aparecendo para ele. Eu não sei como foi para o seu coração, mas o que mostra, meus irmãos, é que Deus tem os seus santos propósitos, propósitos que por vezes para nós não fazem muito sentido, mas quem sabe depois nós vamos compreender, ou quem sabe mesmo nesta vida não iremos compreender, mas Deus tem os seus santos propósitos. E percebam que aqueles gentios, aqueles efésios, eles não estariam ali naqueles dias, se não tivessem ouvido falar daquela mordomia. E Paulo está lembrando-os novamente que Deus foi tão bom para ele que lhe concedeu o privilégio de compartilhar o Evangelho, o privilégio de pregar o Evangelho. Qual a chance de um homem como aquele, antes da conversão, se tornar um servo do Senhor Jesus? Aliás, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, as palavras de Jesus foram: Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Com a chance de um perseguidor de Jesus se tornar um servo de Jesus, um pregador do Evangelho, o que mostra, irmãos, que Deus tem os seus propósitos. E observem, queridos, que Paulo continua, a partir do verso de número 3, ele diz: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Paulo fala, meus irmãos, a respeito da revelação de um mistério. A revelação de um mistério. Deus havia mostrado a Paulo o mistério de Jesus Cristo, e Paulo teve o grande privilégio de proclamar. Privilégio que os servos de Deus do Antigo Testamento não puderam, este mistério. E você está desanimado com minha prisão? É como se Paulo estivesse dizendo isso. Você está desanimado, desencorajado porque eu estou preso? Porque eu estou passando uma situação difícil? Eu recebi um presente da graça para poder contar esta mensagem. E ele está dizendo aqui: para mim isso é motivo de honra. Mas afinal de contas, meus irmãos, do que Paulo está falando aqui? O que é esse mistério? Percebam que, ao olharmos os versículos 4 e 5, Paulo vai nos explicar o que é esse mistério do ponto de vista bíblico. Poderíamos até chamar do ponto de vista cristão. Um mistério em seu nível mais básico no Novo Testamento, o que é? É algo que antes estava oculto e que agora foi revelado. Porque quando a gente pensa em mistério, eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa em mistério. Talvez você pense naqueles... tem literatura, né? Por exemplo, daquela famosa escritora Agatha Christie. Quantos livros, quantas histórias de mistério, né? Ou Alfred Hitchcock, lá é mais suspense, né? O Hitchcock é mais suspense. Mas quantas histórias de mistério?
E talvez quando você pensa em mistério venha a ideia de algo assim muito oculto, e a ideia de mistério aqui não é como nos livros da Agatha Christie, não é o que Paulo está falando aqui, não é um segredo que é guardado apenas para alguns assim muito aprofundados ou apenas os iniciados, como acontecia no chamado gnosticismo, né? Não é nada disso, é proclamado publicamente. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos entender. O mistério aqui, na linguagem do Novo Testamento, tem a ver com algo que estava oculto, mas algo que é proclamado de forma pública. Em outras palavras, irmãos queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele está lembrando que um mistério é algo que tem que ser revelado por revelação divina. Não é algo que você descobre por investigar sozinho. Não, é algo que Deus revela, é algo até que nós não conseguiríamos conhecer se não fosse Deus revelar. Desde o Pentecostes, desde o envio do Espírito Santo, desde a ascensão de Jesus Cristo, é Deus revelando, né? Desde ali da ação do Senhor, como nós vimos na exposição do livro de Atos, porque no Antigo Testamento não era totalmente claramente compreendido. E nós vamos perceber que o Antigo Testamento dava, de fato, indícios deste mistério que Paulo fala aqui, mas que através da vida de Paulo, que foi chamado para ser o apóstolo aos gentios, houve essa proclamação de forma clara deste mistério. Mas que mistério é esse, meus irmãos? Nós veremos. Que mistério é esse? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus encoraja a sua igreja, o seu povo, fazendo-nos lembrar que Ele é o Deus que reina e que dirige todas as coisas. Paulo estava preso por causa do propósito abençoador do Senhor. Paulo havia recebido a revelação do mistério de Cristo por causa do propósito abençoador do Senhor, para que o povo de Deus pudesse ouvir a respeito desse mistério. Paulo estava sofrendo debaixo do controle do Senhor. A primeira coisa que deve estar no seu coração para encorajá-lo é: nada é por acaso. Está difícil? E por vezes está. Há oposição? E há. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que nada é acaso. Existe um Deus soberano, um Deus que dirige todas as coisas, um Deus que tem propósitos abençoadores. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto. A segunda coisa, queridos, que aprendemos nesse texto, como uma verdade encorajadora para nós, povo de Deus, é que Deus é um Deus gracioso. Ele se manifesta de forma graciosa. Não de forma como nós merecemos, mas de forma graciosa. Olhe comigo a partir do verso de número 6, e Paulo vai começar a explicar o que é esse mistério e a revelação da graça de Deus. Vejam só, o mistério, diz aqui o verso 6, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Percebam, irmãos queridos, Paulo dizendo o que é esse mistério, que nada mais é algo que estava oculto, que o Antigo Testamento dava indícios, mas agora, na provisão de Deus, aprove a Deus levantar aquele homem, tratar com aquele homem, converter aquele homem, capacitar aquele homem e usar aquele homem para ser um proclamador daquele mistério. E Paulo vai explicar para nós que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Novamente, verso de número 6, Paulo diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, eu não sei se existe essa palavra, co-membros, né? Porque seria co-herdeiros, co-membros e co-participantes. Na verdade, nós, gentios, os gentios, fazem parte também, através de Cristo, se tornam parte do povo da aliança, do povo de Deus. E eu fico pensando, nós tivemos recentemente a série de estudos sobre a doutrina da aliança, e tem gente que ainda não entendeu isso, e faz distinção entre povo do Antigo Testamento e povo do Novo Testamento. Israel, e Deus trata de Israel com uma maneira, e tem promessas para Israel, apenas para Israel, e a igreja é um outro povo distinto de Israel, de outra forma de Deus tratar. Não!
Israel e a igreja é o povo de Deus, nós não estamos falando de dois povos, mas um povo só. E nós vemos aqui Paulo deixando isso claro: gentios são co-herdeiros. Assim como o povo da antiga aliança, através de Abraão, era herdeiro das promessas de Deus, a promessa da terra, que tem a ver, queridos, a promessa não apenas de uma terra da Canaã terrena. Aliás, a Bíblia diz que Abraão ansiava não pela cidade aqui terrena, mas pela cidade que Deus estava preparando para nós. Queridos, nós somos co-herdeiros, somos herdeiros juntamente com o povo da antiga aliança, porque é o mesmo povo. Em Cristo, meus irmãos, nós somos o mesmo povo, aqueles que confiavam em Cristo no Antigo Testamento, no Messias que viria, e nós que confiamos em Cristo, que pertencemos a Cristo, o Messias que veio, nós somos herdeiros juntamente com o povo da aliança do Antigo Testamento. Porque, mais uma vez, é o mesmo povo. Já parou para pensar nisso? Como é encorajador isso? Deus é tão gracioso que nos faz, através de Cristo, co-herdeiros, herdeiros juntos. E Paulo continua e diz: membros do mesmo corpo. Judeus e gentios, o povo da aliança no Antigo Testamento, e nós, que também é o mesmo povo da aliança, só que igreja do Senhor Jesus, somos membros do corpo. E Paulo também usa uma outra expressão: coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Somos participantes juntamente. E todas aquelas promessas, então, para o povo de Deus no Antigo Testamento, são para nós também, como povo de Deus, a igreja, o mesmo povo. Não é maravilhoso isso? Isso deve encorajar você. Não é a promessa de que você vai viver uma vida boa aqui, daqui a alguns anos vai melhorar, nós vamos ter um governo que vai melhorar. E tem gente que ainda pega o Salmo 33 e diz: olha, está vendo, vamos orar pelo Brasil, afinal de contas, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não, feliz a nação, já existe uma nação que é feliz, cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? Nós, povo de Deus. O Israel de Deus hoje, já somos felizes. Tem gente desanimada porque não entendeu isso. Está dependendo do Brasil ter um governo melhor para ser feliz. Vai dependendo disso para ver. Porque não há nenhum Messias, nem de um lado nem do outro. Tem gente que faz de uma ideologia política a sua esperança, seja de esquerda, direita ou de centro. Não, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não está num governo humano, mas está naquele que já reina, e cujas promessas são promessas não somente desta vida, mas para além desta vida. E quando nós olhamos na ética do reino de Deus, lá no Sermão do Monte, nós entendemos bem isso. Então, queridos, que maravilhoso saber que somos coparticipantes, que somos co-herdeiros, que nós aqui, como diz Paulo, irmãos, nós somos também membros do corpo. E ele diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo cita a graça. Ele foi feito ministro não porque ele merecia, não porque ele fez por merecer, pelo contrário, se Deus fosse olhar para Saulo, o que ele deveria receber? Mas Deus agiu de graça, com a sua maravilhosa graça. Isso nos faz pensar, irmãos, que se foi assim com Paulo, também é assim conosco. Na igreja de Jesus Cristo somos tão povo, o mesmo povo de Deus que o Israel do Antigo Testamento. E a graça de Deus. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, os versos 9 a 10, Pedro vai nos falar sobre esta graça de Deus. Ele diz assim: vocês, porém, vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua e ele diz assim: vocês que antes não eram povo, mas agora são povo. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês não eram povo de Deus, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos queridos, nós somos frutos da graça de Deus. Nós temos visto isso desde o capítulo 1, não é verdade? Aqui de Efésios. E Paulo está apenas lembrando a graça de Deus, meus irmãos. Nós podemos perceber isso no verso de número, até o verso de número 7, Paulo fala sobre esse dom da graça de Deus, e percebam que Paulo vai falando da graça de Deus sobre a vida dele. Olha os versos 8 e 9. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos,
Foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebam que nos versos 8 a 9, Paulo fala da graça de Deus na sua vida, e é claro, meus irmãos, que isso é muito oportuno, porque o Deus que foi gracioso com Paulo, foi gracioso com Paulo para que Deus também, para que a graça também nos alcançasse. Então, olhem para o Deus que mostrou graça a mim, é como Paulo estivesse dizendo isso, olhem para como Deus demonstrou, manifestou a graça para a minha vida, e me deu esta mensagem para pregar, e olhem para este mistério glorioso que Ele está revelando em sua igreja e seu povo, e não percam a esperança, não desanimem, não desistam, e é que Deus está dizendo para nós hoje. Ao olharmos para a vida de Paulo, como a graça de Deus alcançou aquele homem, ao olharmos para a vida de Paulo, como a graça de Deus o fez um instrumento nas mãos do Senhor, para pregar a nós gentios, para pregar aos gentios do passado, e por causa disso nós gentios também somos abençoados, isso deve nos encorajar. Nós servimos um Deus que é um Deus gracioso, e que tem um plano maravilhoso para a igreja, porque quando nós olhamos aqui no verso de número 10, nós percebemos, os versos 10 e 11, nós percebemos aqui o que Paulo está dizendo, é que Deus mostrará sua glória aos principados e potestades, ao reino espiritual, aos anjos, quer bons, quer anjos bons ou maus. Ele mostrará a sabedoria de seu plano aos principados e potestades por meio da igreja. Já pararam para pensar que coisa maravilhosa? A igreja do Senhor, alvo da graça do Senhor, serve como testemunho a este mundo espiritual da sabedoria de Deus, da graça do Senhor, do poder do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor é isso, é um testemunho de como o nosso Deus é um Deus sábio, de como o nosso Deus é um Deus gracioso, de como o nosso Deus é um Deus amoroso, de como o nosso Deus é um Deus poderoso. É um testemunho para principados e potestades. São pessoas, queridos, vindas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas. Gente de todo canto deste mundo, alcançados pela graça do Senhor, para agora viverem para a glória do Senhor, vieram de todas as origens imagináveis. E ele está dizendo que nós, igreja, devemos ser a demonstração da sabedoria e glória de Deus para esses poderes espirituais. Isso deve nos encorajar. Mais uma vez, eu não sei o que você está passando, mas essas verdades do propósito de Deus, de como Deus exerce alcança os seus propósitos através da sua providência, as verdades da graça do Senhor que nos alcançam, isso deve encorajar a você, deve encorajar a sua vida. E, por fim, meus irmãos, a terceira verdade maravilhosa, encorajadora, além do fato de que Deus age soberanamente, providencialmente, nada é acaso, e Deus age para a glória dele e para o nosso bem, além da verdade de que Deus age de forma graciosa, é a graça de Deus que alcançou a Paulo e alcançou as nossas vidas. Aliás, os efésios eram alvos também da graça de Deus, e nós também. A terceira verdade encorajadora para nós, que nós vemos a partir do verso de número 12, irmãos queridos, é que através de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso encorajamento, para a nossa alegria. Olhem o que diz aqui o texto. Eu quero convidar os irmãos para que leiam o verso 12, eu lerei o verso 13. Leiam, por favor, irmãos. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo conclui esta primeira parte do capítulo 3, o que para nós está nessa divisão aqui, apontando para Cristo. Porque, irmãos queridos, como é encorajador entender que nada é acaso. Paulo não estava preso por acaso, nada é acaso. Deus tem os seus santos, sábios propósitos.
É encorajador sermos lembrados que o nosso Deus é um Deus que nos alcança pela sua graça. Assim foi com a vida de Paulo, assim foi com os Efésios e com os Coríntios e com os Gálatas e Tessalonicenses e ao longo da história tem sido assim, aos jundiaienses também. Mas é encorajador saber que nós temos a Cristo, porque mesmo sabedores de todas essas verdades, nós ainda somos fracos. E agora no verso de número 12, Paulo diz que em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança mediante a fé nele. Isso não faz lembrar o que nós lemos ainda há pouco lá em Hebreus 4, dos versos 14 a 16? Em Cristo. Paulo não diz assim, olha, agora que vocês sabem disso, eu confio em vocês, que vocês vão ser fortes para colocar tudo isso em prática. Não, Paulo sabia, porque Paulo se conhecia e conhecia os seres humanos e sabia que ainda assim nós somos fracos e somos dependentes. Saber das verdades é maravilhoso, mas mais do que saber das verdades encorajadoras, nós precisamos daquele que é corajoso, daquele que é poderoso, que é gracioso, que é Cristo Jesus. E vejam que Paulo diz que é em Cristo, através de Cristo, nele, que nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Nós precisamos, irmãos, de fato, desse acesso a Deus, desse fortalecimento em Deus, e em Cristo é possível. Ele fala de ousadia, não é ousadia, seja ousado, como as mensagens de autoajuda, as mensagens coaches dizem, seja ousado, seja mais ousado, acredite mais em você mesmo, não é nada disso. Ele diz em Cristo. Em Cristo há ousadia, diz Paulo, e ele fala aqui também de confiança. Ele diz, e acesso a Deus com confiança. Confiança em Cristo. Irmãos queridos, todo o encorajamento necessário para as nossas vidas está à nossa disposição. Ainda que fracos, ainda que imperfeitos, ainda que enfrentando dificuldades, mas em Cristo, tendo esse acesso a Deus, nós temos todo o encorajamento necessário. O pequeno Davi só pôde se apresentar diante do gigante filisteu na ousadia e encorajamento do Senhor. Ele nunca iria diante daquele gigante por ele mesmo. Ele não foi confiado na sua mira, ali foi uma ação do Senhor. Josué só pôde, assim como Moisés antes dele, aqueles servos do Senhor só puderam liderar o povo de Deus, povo difícil, numa situação humanamente falando, impossível, tanto a saída do povo do Egito, quanto a entrada na terra prometida, na ousadia e confiança no Senhor. Tanto é que Deus tratou com Moisés, nós lemos lá em Gênesis 3, Deus tratando com Moisés, e Moisés levantando um monte de barreiras, não Senhor, mas quem sou eu, o que vão dizer? E Deus dizendo, eu serei com você, eu enviarei você, o eu sou vai enviá-lo. Foi o eu sou que libertou o povo. Depois, quando Deus aparece, Deus vai tratar com Josué, lá em Josué 1, diz assim, olha, Moisés, meu servo, aquele a quem eu usei, morreu. Agora é você que vai fazer este povo passar o Jordão. E Deus já adianta para Josué, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar. Sou eu que vou fazer o povo entrar para a terra prometida, foi algo que eu prometi para os patriarcas, e é algo que eu vou cumprir, você será um instrumento. Irmãos queridos, esse é o nosso Deus, é um Deus que age com poder, é um Deus que nos fortalece através de Cristo, todo o encorajamento necessário nós temos em Cristo. Ao olhar para este versículo de número 12, eu acho interessante a forma como um comentarista bíblico colocou, ele diz assim, nos versos 12 e 13, ele diz, a alegria do Senhor deve encher o nosso coração o tempo todo, pois ninguém pode tirar-nos as bênçãos que são nossas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A alegria do Senhor deve encher o nosso coração o tempo todo, pois ninguém pode tirar-nos as bênçãos que são nossas em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato é assim, meus irmãos, em Cristo nós temos acesso a Deus e todo o encorajamento necessário. E a conclusão de Paulo é essa do verso 13, portanto o quê? Eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês.
Portanto, não desanime, povo de Deus. Não desanime por causa das dificuldades, por causa dos problemas, das oposições, nem conosco, nem com aqueles do povo de Deus a quem amamos, porque o Senhor está dirigindo todas as coisas. Ele é um Deus gracioso e em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai e tudo que nós necessitamos para vivermos com essa coragem no Senhor e para a glória dele. E assim, queridos, Deus nos abençoe, nos encoraje e nos sustente, em nome de Jesus.